Nesse vídeo aqui eu vou trazer algo um pouco diferente, porque eu não só vou estar falando e nem contando de algum relato meu ou de algum seguidor aqui do canal, mas eu vou estar mostrando na prática, ou seja, eu vou estar iniciando junto com você uma carteira de investimentos aqui do canal. Então eu vou mostrar a tela do meu computador, onde a gente compra as ações, quais ações eu vou comprar, qual eu vou vender e qual ação eu vou aumentar minha posição ao longo do tempo. Tudo isso na prática. A ideia principal dessa série aqui, eu vou colocar isso em uma playlist, é apenas te incentivar e mostrar como eu analiso os meus ativos e como eu gerencio o meu recurso destinado a investimentos. Eu quero deixar bem claro, essa série ela não é recomendação de investimento, tá? Eu estou avisando isso aqui agora, no começo da série, eu vou mostrar na prática como eu vou gerenciar, como eu vou comprar e como eu vou analisar esses ativos. Agora chega de enrolação e vamos para a tela do computador para eu mostrar como a gente vai gerenciar isso. Outro ponto importante dentro da realidade do brasileiro. Então, nesse primeiro episódio, eu vou estar investindo R$ 1.000, que é um ponto de partida, é um começo, e ao longo dos meses um valor de R$ 300 e nada mais. Apenas R$ 300 aportados mensalmente, tirando esse primeiro aporte de R$ 1.000 que eu vou estar dando largada na minha posição em algumas empresas. Bom, aqui em primeiro ponto eu trouxe um PDF para que fique um pouco mais claro como eu vou fazer a distribuição dessa carteira, tá? Então aqui eu estou levando em consideração empresas que eu quero manter a longo prazo, então eu vou querer manter essa posição dentro dessas empresas ao longo do tempo, só ir aumentando os aportes, não estou planejando ficar substituindo ativo nenhum, tá? E outro ponto que essa carteira está sendo iniciada do zero. Então, cada posição aqui vai ser a primeira ação de cada uma dessas posições. Bom, aqui eu já deixei aqui o valor de R$ 1.000, que é o primeiro aporte que a gente vai estar fazendo. 60% vai estar sendo distribuídos em ações e os outros 40% em FIIs, que são os fundos imobiliários. Bom, primeiro lugar, eu já coloquei aqui Itaúsa, que é a holding do Banco Itaú. E eu coloquei aqui 15%, ela vai estar ocupando dentro desse valor de R$ 1.000, serão 15%, ou seja, eu tenho R$ 150 para estar fazendo investimento dentro da Itaúsa. Eu sei que com a queda do Banco do Brasil, muitas pessoas estão abrindo o olho, estão querendo começar a investir ali em Banco do Brasil. Eu acho muito bom, só que para o objetivo que eu criei para essa carteira, que é manter ativos a longo prazo, não tem o porquê ser outro banco a não ser o Itaú. Escolhi o Itaúsa porque, como é uma carteira de poucos ativos, a gente acaba tendo exposição a algumas outras empresas, mas deixando claro que a função dela aqui na carteira é ocupar o lugar do banco, porque a maior aplicação desse fundo, dessa holding, é dentro do Banco Itaú ainda assim. Bom, em segundo lugar, eu coloquei VEG para ocupar o setor de tecnologia, inovação, indústria. É a VEG que vai estar representando. Ela já apresentou excelentes resultados no passado, só que isso não quer dizer que ela vai apresentar excelentes resultados no futuro. A gente vai manter ela também a longo prazo. Eu acredito que ela seja uma boa opção e que ela vem mantendo ali resultados constantes. Bom, em terceiro lugar, com 12% da nossa carteira, aqui já reduziu um pouco, são R$ 120 que a gente vai estar aplicando aqui, em Banco do Brasil Seguridade. Por quê? Entre as seguradoras eu não consigo ver hoje uma aplicação melhor para se manter a longo prazo do que o Banco do Brasil Seguridade. Vem apresentando excelentes resultados e foi a opção escolhida para manter, para ocupar o ponto, a categoria de seguradora aqui na nossa carteira. Bom, Taesa, que é a empresa que trabalha distribuição, energia, entre outros. Ela vai estar ocupando essa posição. Aqui, a participação já é um pouco menor, é de 9%, e a aplicação vai ser de R$ 90. Também dei uma pesquisada, achei uma empresa muito interessante para a gente estar montando
aqui a carteira do nosso canal. Bom, em último lugar e com a mesma posição de 9%, ou seja, R$ 90, eu coloquei aqui Sabesp. Entre Sabesp, a Sanepar e a outra, eu acredito que Sabesp seja uma boa opção para o que a gente está pensando. Vem também entregando bons resultados, mas em primeiríssimo lugar é uma empresa que eu acredito que em um futuro ela venha conseguir mais inovação do que as demais. Então a gente colocou aqui a nossa participação nela e essa é a nossa carteira de ações. Agora vamos para os fundos imobiliários. Bom, em fundos imobiliários eu coloquei aqui a BTLG11, que ele é um fundo muito semelhante àquele bem conhecido que é o HGLG11, que ele trabalha galpões logísticos. Então a nossa exposição na carteira referente aos galpões logísticos vai vir através dele, tanto que ele está aqui com 16% dessa nossa carteira de R$ 1.000, com R$ 160. Em seguida, um muito popular que é o XPML11, que é o fundo de shoppings. A gente colocou aqui 12% da carteira, serão R$ 120 que a gente vai distribuir nesse ativo aqui. E por último, o KNCR11 com também 12% da carteira. Esse aqui, ele é um fundo de papel e ele vai estar sozinho ocupando essa posição. E um ponto importante que eu quero falar de toda a carteira, eu não sei se você percebeu, mas cada item dessa carteira, ele tem a sua função. Eu não escolhi 2 itens no mesmo setor e nem fiz nenhum tipo de divergência entre eles. Não, eu coloquei cada um representando a sua participação em determinado setor. Então ela está bem enxuta, com poucos ativos, bons ativos a longo prazo. Hoje, eu sei que pode ter gente que vai vir aqui comentar que hoje tal ação está mais barata. Mas como eu te falei, a ideia da nossa carteira é ser uma carteira de longo prazo. Então a gente vai estar comprando esses ativos pensando em manter ele ao longo dos próximos anos e eu vou estar te mostrando tudo na prática ao longo de cada mês, ao longo de cada aporte. Agora, vamos para dentro do Home Broker. Bom, estamos aqui com o Home Broker aberto e vamos começar a comprar esses ativos dentro desse orçamento que foi passado de R$ 1.000. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui R$ 150 na holding do Itaú, que é a Itaúsa. Então a gente vem aqui buscar por papel ITSA4 e a gente vem aqui no mais. Aqui ele já apareceu como está essa ação no dia de hoje, a porcentagem de variação, qual foi a última negociação referente a esse ativo, a mínima, a máxima e outras informações que por agora a gente não vai se atentar muito, porque como eu falei, é um projeto de longo prazo. A gente vai fazer a compra dessa ação no dia de hoje, pode ser que tenha uma variação ali de alguns centavos, só que o nosso projeto é a longo prazo, então a gente vai estar executando essas ordens de compra. Fiz a adição aqui e aqui todos os ativos que eu te mostrei naquele PDF, que é onde a gente vai fazer a distribuição desse valor, eu já preenchi todos eles aqui. Então, vamos somente estar executando as ordens de compra. Aqui em Itaúsa, a gente vai estar fazendo a compra de R$ 150 em ações. Então, é só a gente vir aqui nesse ícone verde aqui, dar um toque, comprar. E aqui, um ponto importante, ele vai distribuir por lote, tá? Ou seja, um lote de ação são 100 ações. Como tá dando aqui que cada uma tá ali nos 12, 30, 12,50, ele vai calcular 100 vezes 12,50, que daria 1.200 e alguma coisa. Então a gente vai adicionar aqui no final da ação a letra F. Por quê? Porque é um mercado fracionário. A gente vai estar comprando frações de ação. A gente não vai estar comprando 1.200 e poucos reais em ação, mas sim os 150 reais que a gente havia combinado a princípio. Aqui ele mostra qual é o valor. A última negociação estava a 12,38. A gente vai colocar aqui 12,38. E vamos ver aqui.
quantas ações a gente consegue comprar com esse valor. Abrir a calculadora. E preencher aqui R$ 150 dividido por 12,38. Dá para comprar 12 ações e alguma coisa. A gente vai estar colocando aqui 12 ações, que vai estar dando o valor de R$ 148,56. A gente só preenche com a senha aqui. Vou colocar em manter para não precisar ficar preenchendo. E acionar uma ordem de compra. Bom, aqui eu já pendurei a minha ordem de compra e aqui embaixo ele já me mostrou que já foi executada. Então a gente já fez a aquisição dessas 12 ações naquele preço que a gente preencheu, que deu R$ 148 dentro da Itaúsa. Bom, segundo ponto, a gente havia colocado a VEG. A distribuição em VEG ficou com a mesma porcentagem de R$ 150. Só vamos ver qual está o preço da ação para ver quantas ações a gente vai conseguir comprar. O preço da VEG ele já está um pouco mais elevado. A última negociação foi a R$ 47,85. Isso vai dar 3 ações. Vamos pegar o valor de R$ 150, dividir por 47,85 e vão dar exatamente 3 ações. A gente vai fazer a compra, colocar 3. Mais uma vez, aqui ele já está falando do lote, então a gente vai adicionar o F aqui por questão do mercado fracionário de ações, que a gente vai estar comprando fração, 3 ações no preço que foi negociado por último, que é de R$ 47,87. E vamos mais uma vez colocar a nossa assinatura e enviar a ordem de compra. Bom, mais uma ordem de compra foi executada da VEG e agora vamos repetir o mesmo processo com o Banco do Brasil Seguridade. Aqui a gente colocou que faria um investimento de R$ 120 em Banco do Brasil Seguridade com 12% do nosso recurso. Vamos vir aqui em comprar. O valor da última negociação foi de R$ 37,11. Aqui acabou de cair para R$ 37,10, mas vamos calcular com o valor anterior para a gente não ter problema. Então, R$ 37,10, R$ 120 dividido por R$ 37,11. A gente tem também 3 ações, então a gente vai estar fazendo a compra aí de mais 3 ações, dessa vez em Banco do Brasil Seguridade. Vamos preencher aqui com 3. E o preço, 37, está subindo, caindo, está oscilando o tempo inteiro. Vamos colocar o maior valor que fechou, que foi de 37,14. Executamos a ordem de compra, também foi executada. E vamos repetir o processo agora com Taesa. A participação que a gente vai ter aqui em Taesa é de 9% da carteira, que é equivalente aqui a R$ 90. Tanto Taesa quanto Sabesp a gente vai estar distribuindo R$ 90 em cada ativo. Vamos ver qual está o preço da ação. Então aqui a Taesa, ela está sendo negociada a R$ 37,21. R$ 90 vão dar 2 ações ali. 90 dividido por 37,20 vão dar 2 ações. Tá? Então vamos colocar aqui 2 ações ao preço. Aqui ele lembrou mais uma vez da questão do mercado fracionário, então se atente a isso aqui. Sempre que você for comprar ação por fração, sempre coloque o F no final para que você consiga fazer a compra sempre que for menor que o lote, tá? Como eu te falei, o lote ele tem 100 ações. Então vamos colocar aqui 2 ações no preço de R$ 37,21, que está sendo o maior preço cotado agora. Vai dar R$ 74,42, um pouco menos do nosso orçamento, mas ao longo dos próximos meses a gente vai aumentando os aportes, como eu te falei, de R$ 300, vai aumentando a participação nessas empresas aqui. Executar a ordem de compra, aqui está tudo certo, e mais 2 de Taesa, tá?
Agora a gente vai estar fazendo a compra de Sabesp. Sabesp também são R$90. Vamos ver quanto está custando cada ação. Cada ação hoje ela está sendo negociada a R$ 23,90. Então vamos pegar aqui R$90 dividido por R$ 23,90. Vai dar ali 3 ações de Sabesp. Então vamos fazer a compra de 3 ações. Preencher aqui o F. São 3 ações no valor de R$ 23,90. Fazer a compra. Maravilha, enviamos e já vai ser executada. Bom, agora a gente chegou na parte dos dividendos mensais, que é a parte dos fundos imobiliários. A gente vai estar executando a ordem de compra desses 3 fundos imobiliários que eu selecionei aqui para a nossa carteira. Bom, em primeiríssimo lugar a gente tem o BTLG11 com 16% da nossa carteira no valor de R$ 160. Então vamos ver quanto está sendo negociado. Ele está sendo negociado a R$ 98,14, então vai dar exatamente uma ação. Tudo está saindo muito abaixo do que o esperado, porque a gente fica refém do preço das ações. Então, se a ação está sendo R$ 98 e eu faço a compra de 2 ações, já foge desse orçamento de R$ 1.000. Então, eu coloquei R$ 1.000, que é o valor teto. A gente vai fazer o primeiro investimento desse valor teto para baixo, tá? Aqui a gente vai estar colocando o preço de R$ 98,10, que é o que está sendo cobrado atualmente, e executando essa ordem de compra. Vamos lá. Já subiu aqui, está em aberto. Daqui a pouco também vai estar sendo executada. Eu só vou fazer a troca do ativo que eu acabei de ver que eu havia selecionado XPML11 e não o MXRF11. Então eu vou estar excluindo ele aqui. Não que ele seja um fundo ruim, mas não é o planejado para essa nossa carteira. Então a gente vai estar adicionando aqui o XPML11, tá? Adicionamos ele aqui. E agora vamos estar executando o valor de compra. Ele está sendo negociado também a um valor um pouco mais elevado, de R$ 99,00. Então, vamos estar comprando somente uma única ação desse fundo, nesse valor que ele está sendo negociado de R$ 99,73. E, por último, a gente vai estar comprando KNCR11 com também R$ 120,00, que também vai nos render uma ação, tá? Então vamos estar adicionando aqui uma ação ao valor que está sendo negociado de R$ 105,05. Eita, já aumentou um pouco, vamos colocar 10 para conseguir executar e comprar. Todas elas já estão aqui executadas. Então a gente já finalizou todas essas compras. Aqui embaixo está o total, ou seja, quantas ações a gente tem de cada empresa. E a Itaúsa, por ser uma empresa mais barata, a gente tem uma porcentagem maior. E também porque ela é o topo da nossa carteira, foi o maior valor investido da carteira. Então ficou 12, 3, 3, 2, 3, 1, 1 e 1, certo? Como eu te falei, a gente executou essas ordens de compra, te mostrei todo o processo na prática. Isso não é recomendação de investimento e eu quero que você acompanhe essa série para você ver como vai ser o crescimento do patrimônio, como que vai se comportar essa carteira que a gente selecionou. Como você viu, com apenas R$ 1.000 a gente já conseguiu deixar uma posição em cada ativo, uns que estavam mais baratos um pouco mais, outros apenas uma única ação, um pouco menos, mas o que importa é que a gente conseguiu distribuir, conseguiu dar iniciativa em todos os ativos que eu quero manter na minha carteira e ao longo dos próximos meses a gente só vai aportando e aumentando a posição. Um outro ponto muito importante, eu estou fazendo essa carteira de investimento ignorando o fato de uma reserva de emergência. Por quê?
porque se eu fosse mostrar com essa reserva de emergência, levaria um pouco mais de tempo investindo os R$ 300. E aqui eu quero focar no mercado de renda variável, mas de qualquer forma é de extrema importância que você tenha a sua reserva de emergência, tanto que eu gravando esse vídeo aqui eu tenho a minha pessoal fora da carteira do canal, mas essa carteira é apenas para te mostrar na prática a maneira que a gente analisa essas ações para que a gente venha comprar e a maneira que eu invisto. Como você viu, pouquíssimos ativos, cada um cumprindo a sua função na carteira para que ela funcione bem e venha oferecer uma boa rentabilidade ao longo do tempo. Bom, se você gostou desse primeiríssimo episódio aqui, já deixa o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o que você achou dessa carteira aqui embaixo, se você faria diferente, se você compraria mais, menos, fala o que você achou e deixa também a sugestão para um próximo vídeo.